Bom, doutor, sobre esse caso que aconteceu, né, dessa mulher que foi escravizada aí por 27 anos, vamos lá, deixar o pessoal bem informado, né, ciente, porque muita gente talvez ainda tem dúvidas sobre essa questão. O que é o trabalho escravo? Bom, Michael, infelizmente nós tivemos essa denúncia, essa apuração pelo Ministério Público do Trabalho. Na nossa região, né, Ribeirão Preto, próximo da gente, muitas vezes nós pensamos que o trabalho escravo está presente somente em regiões do Norte, Nordeste, por exemplo, em situações de pessoas que buscam através de minas, enfim, vários tipos de ações lá para o lado do Norte e do Nordeste, mas na verdade não, o trabalho escravo ele está espalhado em todo o território brasileiro e é muito triste, né? No momento que nós vivemos, com tanta tecnologia, com tantas coisas a nosso favor, ainda termos que nos deparar com situações como esta, uma senhora, uma idosa, que estava trabalhando como doméstica já há 27 anos, não recebendo salário, não tendo qualquer período de folga, de descanso, sem direito a férias. E a desculpa, né, dos patrões, vamos dizer assim, é absurda, dizendo que não pagavam ela porque estariam guardando dinheiro para que ela pudesse usufruir de uma vida melhor na velhice, né, sendo que ela já está acima dos 80 anos. Então, é realmente reprovável e lamentável que a justiça seja feita nesse caso. O trabalho escravo, Michael, se nós olharmos o artigo 149 do Código Penal, ele nos apresenta elementos ali do que poderia configurar um trabalho escravo. Então, a pessoa que está, por exemplo, em submissão a trabalhos forçados, está exposta a jornadas excessivas, sujeita a condições degradantes de trabalho, a restrição de locomoção do trabalhador, o trabalhador não pode sair, não pode cumprir sua vida social. Tudo isso, caracterizado um desses elementos, pode sim chegarmos à conclusão do trabalho escravo. E esse tema é tão importante que ele é tratado também fora da esfera do ordenamento jurídico brasileiro. Se nós olharmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá na Assembleia da ONU de 1948, né, lá já dizia, expõe que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, o tráfico de escravo é proibido. Então, portanto, Michel, toda pessoa, todo brasileiro, toda pessoa no mundo tem o direito ao trabalho, né? A livre escolha de trabalho. E as condições justas e favoráveis de trabalho à proteção contra o desemprego. Se nós olharmos a nossa Constituição Federal, logo no artigo 1º da Constituição, no inciso 3º, nós olhamos o princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa deve ser o ponto mais alto a ser respeitado em qualquer relação jurídica. A Convenção também 29 da Organização Internacional do Trabalho, de 1930, que é ratificada pelo Brasil, lá fala no artigo 1º que todo qualquer trabalho para o qual o trabalhador não pode decidir livremente se aceita atividade, pode ser considerado como um trabalho escravo. A Convenção de 105 de 1957, também ratificada pelo Brasil em 1965, que obrigam os países signatários a suprimir, a proibir o trabalho forçado. Então veja que esse é um tema de relevância mundial e que, infelizmente, até hoje, nós nos deparamos com muitos casos de trabalho escravo em todo o Brasil e até próximo da gente, como aconteceu no caso de Ribeirão Preto. Ô, doutor, só uma pergunta. Quem são as pessoas, assim, em situações de trabalho escravo? Michel, se nós olharmos os dados de janeiro a meados de maio de 2022, para se ter uma ideia, já foram resgatadas 495 pessoas em situações análogas de escravidão. 2022, não estamos falando lá em 1500, 1.600, na época em que existia escravidão no Brasil. Nós estamos falando de 2022. E, segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho, o ano de 2021 foram resgatadas mais de 1.900 pessoas em situações análogas de escravo.
E o mais interessante, o percentual dominante dessas pessoas é do sexo masculino, que são mais vítimas desse tipo de crime, né? Mas claro que também existem mulheres. E a idade predominante para esse tipo de ação é de 18 aos 24 anos. Normalmente, a maioria da porcentagem dessas pessoas são pessoas que não tiveram o 5º ano completo, né? Não chegaram à 5ª série. Da 6ª à 9ª série, ao 9º ano, são a margem de 19%, analfabeto 13% e por aí vai. São pessoas que não têm um estudo a longo prazo e que certamente acabam se sujeitando a situações para poder sobreviver, situações extremamente vexatórias que não lhe garantem nenhum tipo mínimo de direito de proteção digna. O Dr. Victor, e pra gente, assim, saber como que a gente consegue, assim, identificar um trabalho escravo? O trabalho análogo, escravo, ele pode estar presente em qualquer setor, né? Tanto no trabalho urbano, quanto no trabalho rural. Para você ter uma ideia, a maior parte dos resgates de 2021 foram feitos em lavouras de café, no meio rural, né? Dos setores de construção civil, trabalho doméstico, como foi o caso que nós apontamos agora há pouco aqui de Ribeirão Preto, nossa cidade vizinha. E essas condições, Michel, elas se caracterizam porque são situações que estão previstas no artigo 149 do Código Penal. São trabalhos degradantes, trabalhos forçados, jornadas exaustivas, situações que configuram, por exemplo, escravidão por dívidas. Então, não é necessário que todos esses aspectos estejam presentes. Basta uma situação dessa para a gente já começar a analisar com mais cuidado a possibilidade real de um trabalho escravo. O que seriam essas condições degradantes? No caso em que não há, por exemplo, direitos básicos para a dignidade do trabalhador. Ele não tem, por exemplo, garantia à alimentação com a mínima qualidade e conforto. O acesso de medidas de saúde e segurança do trabalho não tem. Não há respeito ao repouso para que ele possa descansar e recuperar suas energias para o trabalho. Às vezes, não se tem sequer o pagamento do salário. Então, há situações em que os trabalhadores do meio rural, por exemplo, eles são resgatados no meio de barracos de lona. Eles são obrigados a buscar a própria comida, beber água em riacho, né, açudes, para poder matar a sede. Agora, a questão do trabalho forçado. O trabalho forçado ele é caracterizado de que forma? Através de ameaças, agressões físicas, restrições de uso de meios de transporte, retenção de documento, né? Pessoas que são ameaçadas o tempo todo no trabalho, nesse sentido, para que seja feito conforme a empresa quer, conforme o patrão quer. A jornada exaustiva, né? Pessoas que têm jornada extremamente longa, duração intensa, né? Que leva ao total esgotamento das energias da pessoa. O trabalhador ele não consegue repor o seu condicionamento físico de um dia para o outro, né? Isso pode levar ao adoecimento dessa pessoa, até mesmo à morte. E tem a questão das dívidas, como eu disse agora há pouco, né? O trabalhador, o empregador, por exemplo, a empresa, o patrão, ele leva o trabalhador a constituir dívidas de forma fraudulenta. O empregado, o trabalhador, nunca consegue quitar, vamos dizer assim, a falsa dívida com o patrão. Então, por exemplo, o patrão vai e cobra dele os próprios instrumentos de proteção que ele tem que usar no trabalho. Cobra lá os mantimentos que ele fornece com preços superfaturados para que ele possa se alimentar no trabalho. Vai lá e cobra também o meio de transporte para que o trabalhador vá de casa para o trabalho. Com isso, praticamente todo o dinheiro que ele ganha, ele não recebe, porque fica para pagar as dívidas em relação a esse patrão, essa empresa. Então, essas são as situações, Michael, em que é possível identificar o trabalho escravo e que, infelizmente, é ainda muito presente no Brasil. Ô, doutor, e para quem está passando esse tipo de situação, quando e como, né, no caso, fazer uma denúncia para sair dessa situação? Bom, Michael, é sempre importante quando alguém desconfiar de uma pessoa que seja submetida a um trabalho análogo de escravidão, que denuncie essa empresa, esse patrão, esse local onde esse trabalho está sendo exercido.
É só acessar o site www.ip.cit.trabalho.gov.br, preencher o formulário, ou então procurar o Ministério Público do Trabalho que atenda aquele local para que possa fazer as devidas investigações. Também é possível a denúncia ser feita na Superintendência Regional do Trabalho ou através do telefone Disque 100, né? Então é sempre muito importante que a pessoa faça a denúncia. Eu dizia que essa denúncia ela é anônima, a pessoa não vai ser identificada para a empresa ou para a pessoa que esteja praticando esse tipo de trabalho ilegal. E acontece o seguinte, é importante que a pessoa ela deixe o telefone de contato para o órgão fiscalizador, para que o órgão fiscalizador possa eventualmente tirar mais algumas dúvidas em relação à denúncia que foi feita. Mas é garantido, é segurança, o sigilo do nome da pessoa que não vai ser revelado. Portanto, faça a denúncia, não deixe passar, porque esse tipo de trabalho não pode mais acontecer dentro do Brasil, como nunca deveria ter acontecido, Michael. Doutor, eu tenho notado que o senhor tem dito trabalho análogo. Normalmente a gente não escuta dizer tanto, né? Trabalho análogo à escravidão. Essa palavra análogo, ela se aderiu a como, assim, no meio dessa situação? Muitas vezes, esse tipo de trabalho não é o mesmo trabalho escravo daqueles escravos que vinham da África, faziam trabalhos ali na época, os grandes latifundiários, né? Pessoas que eram torturadas, usavam de açoites, condenadas à morte. Claro que esse tipo de situação hoje nós não encontramos, mas análogo significa, por analogia, próximo, são situações que podem ser equiparadas ao trabalho escravo, porque há uma vamos dizer assim, a pessoa ela suga o máximo que pode do trabalhador em benefício próprio, passando por cima de todas as regras, passando por cima de todos os direitos. Por isso que veio a palavra análoga, que vem como sinônimo de analogia.